prazer tê-los aqui conosco. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Chega mais aqui, ó, senta mais aqui de frente, mais pertinho da gente, por favor. Fiquem à vontade, quem quiser servir mais um pouquinho ali do nosso café da tarde. Essa nossa ação tem esse nome bem sugestivo, Hora do Refresco, já sugerindo a informalidade desse bate-papo. É uma ação que a Associação Cultural Mimos realiza já há muitos anos, onde a gente convida pessoas das mais diversas áreas do conhecimento para compartilhar seus saberes, suas histórias, suas trajetórias aqui conosco. Eu não posso deixar de agradecer aqui a MGS Administração e Serviços, que nos patrocina, nos apoia através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que é o que torna possível a realização desses eventos, como a Hora do Refresco. E também aos parceiros Mimos, que são aquelas pessoas físicas que nos apoiam deixando um pouquinho do seu imposto de renda para a cultura. Aliás, quem quiser conhecer um pouquinho mais do programa Parceiros Mimos, por favor, podem nos perguntar, acessar o nosso site e participar. Você só tem benefícios a ganhar. Não é isso, Chico? Deixa um pouquinho de imposto de renda aí, não precisa tirar nada do bolso. E a gente oferece benefícios em troca, assim como lá no Galpão, lá no Cine Horto, também eu tenho certeza que eles fazem. Hoje, passado essa formalidade aqui desses agradecimentos, né? Então, reitero aqui, fiquem à vontade para servir um cafezinho, uma água lá. E eu queria agradecer muitíssimo, não é porque ele está aqui, mas é uma presença muito especial do Chico Pelúcio, que aceitou esse convite com muita generosidade, que tem uma agenda bem cheia. E o Chico, vou falar um pouquinho rapidamente aqui da minha trajetória com ele, com o Galpão, o carinho que eu tenho por eles, e depois eu passo a palavra para ele. Já há muitos anos, a gente volta e meia faz alguma coisa junto. Eu tive a honra, já há muitos anos atrás, de ter sido convidado para dar aula para eles. Olha só, eu dando aula de dança para essa figura aqui e as outras figuras do grupo. Ele está falando aqui que eu sofri. Eles é que sofreram comigo. Tive a honra também de coreografar algumas partes de dança, alguns trechos de coreografia dos espetáculos do Galpão. Fiquei muito feliz com o resultado, afinal de contas são artistas maravilhosos, né? E volta e meia, quando a gente precisa de alguém aqui do teatro, nos nossos trabalhos, a Mimos Companhia de Dança sempre convida alguém para fazer o que a gente chama de assessoria cênica. Então a gente sempre chama alguém lá do Grupo Galpão, já tivemos várias pessoas de lá, para auxiliar a companhia nos espetáculos de dança, sobretudo em cenas onde exige uma interpretação maior, em cenas mais teatrais, digamos assim, mas de uma maneira geral, sempre um apoio, um olhar do teatro, sempre nos ajuda muito nas montagens novas. E eles sempre foram muito generosos nessa troca, às vezes oficinas, atividades de formação que a gente tem aqui, sempre temos alguém de lá também, dando oficinas, laboratórios de criação, etc. Então é uma troca muito frutífera e a gente tem que agradecer a felicidade de morarmos na cidade que onde esse grupo respeitado mundialmente reside, está aqui tão pertinho da gente. Então eu queria agradecer muitíssimo a presença do Chico, já peço uma salva de palmas para ele. Agradeço também aqui nossa intérprete de Libras, que torna essa ação acessível, né, como deve ser, sempre. Ela está sendo transmitida também pelo Zoom e depois trechos dela ficam permanentemente aí no YouTube. Depois, se vocês quiserem, podem divulgar para as pessoas que não puderam estar presentes aqui. É com você, então. Pode sentar, fique à vontade. Eu também não posso deixar de ter uma formalidade, né? Assim, eu também agradeço morar na mesma cidade onde vive a Mimos, não só pela qualidade do trabalho artístico, que nos inspira muito, o Galpão, mas também pela qualidade dos seres humanos que habitam aqui. A amizade, o encontro. E aqui eu já faço um chavão, assim que eu falo assim, é impossível viver de artes cênicas nesse país sem a gente se agrupar. E esse tipo de relação que a gente estabeleceu e estabelece é um tipo de agrupamento, é um tipo de parceria, é um tipo de colaboração que faz com que a gente sobreviva não só do ponto de vista material, prático ali, mas também de esperança, viu, João Mário?
Quando eu entro nesse espaço aqui, meu coração enche de esperança. Obrigado. Aliás, uma coisa, ele está falando, só um segundinho, ele está falando de rede, né? A gente é muito grato também, porque volta e meia, quando a gente tem dúvida em alguma coisa, está precisando de uma ajuda, alguma coisa urgente, burocrática e tal, aí a gente recorre a eles. É o Chico, é o Beto, é alguém lá do grupo, falando, me ajuda aqui, como é que a gente faz isso aqui? E eles sempre muito generosos. Vamos lá, agora eu não vou falar mais não, vou entender. Feitos confetes todos, confetes sinceros, nada de demagogia, o que eu falei, pelo menos. Agradeço a presença de estar aqui batendo esse papo com vocês. O João Mário sugeriu, falou assim, Chico, fala um pouco da sua vida, da sua carreira, do galpão, etc., para a gente conversar, um bate-papo, aí depois a gente abre para conversa, etc., né, assim? Então eu vou ser muito sucinto, assim, na origem da história. Eu sou um belo interiorano, lá de Baé-Pendi, sul de Minas, que veio para a capital para fazer engenharia. Aos 15 anos, eu estou com 65, então nós estamos falando há 50 anos atrás, né? Assim. E lá eu já vi, é uma cidade histórica onde as histórias, as lendas, enfim, toda uma memória é até hoje muito forte, que é uma cidade histórica de 1700, mais ou menos, e então isso permeava muito na minha fantasia, né, assim, das histórias, desde as histórias de assombração até as histórias de teatro da cidade, as histórias, né, das brigas. O Mário de Andrade, no livro dele, fala da guerra entre Santo Tomé e Baipendi, Santo Tomé das Letras, enfim, é um universo muito rico. E eu vinha com isso, vim para Belo Horizonte com essa herança saudável, eu acho, e com 6 meses em Belo Horizonte eu descobri que não era engenharia. Fui fazer vestibular para administração, passei para administração. Um semestre de administração descobri que não era administração. Aí fiz economia na Federal, fiz as duas. E na administração, na Católica, eu era junto com a comunicação e lá eu comecei a fazer teatro. Eu matava as aulas todas de administração para fazer na comunicação teatro, audiovisual, que tinha lá na comunicação. Eu brinco que eu adoeci meu pai várias vezes, que para faltar as aulas da administração, eu falava que meu pai tinha vindo do interior, que eu tinha que ir para o hospital com ele, e na verdade eu estava fazendo aula de teatro na comunicação. E lá eu conheci o teatro, amador, dentro da faculdade, e esse universo arrebatou, assim, né? Assim, a possibilidade de fazer arte, assim, de se comunicar com as pessoas através de uma linguagem que, no caso ali, era o teatro. Eu formei em administração, fechei economia na Federal e o Grupo Galpão estava começando aqui. A gente já tinha feito peças lá na comunicação, tinha imaginado um espaço, uma Mimulus, que chamava Associação Galpão, onde a gente tinha um diretor, que era o João Marcos Montijo Machado, que é sobrinho da Maria Clara Machado, que concebeu, pelo menos um estatuto, uma associação que a gente registrou, onde ia conviver ator, músico, artista plástico, psicólogo, arquiteto, um espaço multilinguagens, que naquela concepção chamaria Associação Galpão. A gente era do teatro, o João, eu, o Eduardo, etc., e que era em homenagem a um grupo de Montevidéu chamado El Galpão, que estava exilado no México por causa da ditadura no Uruguai. Eles estavam no México e foi em homenagem ao El Galpão que o João chamou Associação Galpão. Criamos essa associação, eram todos universitários, então, nessa época. Não deu certo, era muita juventude e muitos... Oi, querida! Tá bom? Tudo bem? E essa associação não deu certo e esses universitários, cada um foi trilhar o seu caminho. Só o Eduardo, dessa turma, foi para o teatro profissional. Ele fazia filosofia e letras, ele foi para o teatro profissional e, em contato com os diretores alemães,
essa talvez seja uma coisa importante da gente sempre olhar além da nossa Serra do Curral, né, assim, além montanha, em contato com os alemães que vieram aqui dar um curso, que ensinaram técnicas de teatro de rua, além de montar um Brecht, junto com um núcleo de atores que fizeram esse curso com os alemães. Esses atores, os alemães foram embora e o Eduardo juntou 5 atores desse grupo para dar continuidade a um teatro chamado teatro de rua, com as técnicas que os alemães tinham passado para a gente. Então, o que funda o Grupo Galpão é basicamente uma vontade de fazer teatro de rua. Por quê? A gente está falando de 1981, 82, fim da ditadura militar, bando de jovens, sonhador, entrando na universidade. Todo mundo não se via reconhecido no teatro que até então se fazia. Então eu queria fazer algo novo. Existia a importância da utopia, gente. Existia uma certa utopia que até hoje, né, assim, da gente melhorar esse mundo, de mudar o mundo através da nossa arte. Então esses 5, 6 atores se juntaram e vamos dar continuidade, traduzir essas informações em espetáculo, em teatro de rua. Aí montamos o primeiro espetáculo de teatro de rua, chamava E a Noiva Não Quer Casar. Era um roteiro mais banal possível. Era uma noiva que os pretendentes vinham, os pretendentes eram cuspidor de fogo, acrobata, sabe, mulher barbada, e vinham e a noiva, não, esse eu não quero, esse eu não quero. Todo mundo em perna de pau. Estreamos na Praça 7, foi um acontecimento na cidade em 1982. Grupo de jovens teatro, perna de pau, monta espetáculo na Praça 7, todos de perna de pau, não sei o quê. E aquilo foi, não só para a mídia, para a cidade, mas para a gente também, foi um acontecimento muito forte. E aí a gente começou a fazer. Aí a polícia ficou sabendo. A gente foi apresentar no Parque Municipal. E aí, quando a gente estava apresentando, a polícia chegou ainda a fim da ditadura. Aqui não pode. Aglomeração aqui no Parque Municipal não pode. Não pode, está todo mundo preso. Eu não sei se vocês sabem, a perna de pau você não consegue ficar parado. Então você tem que ficar sempre em movimento, senão você cai. Tem que ficar sempre mexendo. Por isso ele fica parado! Fica parado! Aí chegou o Pateusa e falou: fica parado! Eu não consigo, fica parado! Ela pegou, botou a mão na capacete do soldado lá embaixo, assim, só consigo ficar parado se eu pôr ela na cabeça. Assim. A gente entramos para o Teatro Francisco Nunes para esconder da polícia, para eles não levarem a gente no camburão. Aí veio gente do sindicato, salvou a gente, enfim. Mas isso virou para a gente uma coisa muito importante e que depois se desdobra, esse conceito, ele vai tomando formas, tipo, hoje, por exemplo, se a gente fala em necessidade de democratização, acesso ao teatro, o teatro de rua é muito importante nesse sentido. E popularização do teatro, o teatro de rua é muito importante para isso. Interiorização, o teatro de rua é importante. 70% hoje, mais ou menos, dos municípios do Brasil não tem um teatro. Quer dizer, como é que você chega em 70% dessas coisas? O teatro de rua pode ser uma ação muito importante nessa perspectiva de interiorização, democratização, permitir acesso ao teatro, etc. Isso para a gente, ao longo, o Galpão tem 42 anos, né? Para 43, 42. Isso para a gente virou uma missão, né? Assim, muito importante para a gente poder ter o teatro de rua na bagagem. A gente viaja, gente, o Brasil inteiro. O Grupo Galpão, eu não tenho a menor dúvida que é o grupo que mais viaja para os lugares menos prováveis do Brasil. Esse ano, faltavam 3 estados para a gente fechar o Brasil. A gente fechou o Brasil nesse ano. Amapá, Acre e Rondônia. Sabe assim, a gente fechou o mapa do Brasil. E a gente, junto com isso, veio do Vale do Jequitinhonha. Pedra Azul, Araçuaí, Gramongol,
sabe? Então, a gente tem essa, e isso o teatro de rua que nos possibilita. Mas, como artista, a gente é muito inquieto. Não só, a gente, o palco também nos interessa. Então, o grupo começa a fazer rua e teatro de palco. A linguagem do palco é diferente da rua, tem peculiaridades diferentes da linguagem, da dramaturgia, de como abordar. A rua oferece coisas que o palco não oferece, o palco oferece coisas para o artista que a rua não oferece. Né? Você imagina, por exemplo, para nós atores, a rua demanda muito uma interpretação mais aberta, projeção de voz maior, uma visualidade maior, às vezes uma linguagem que, como a rua vai criança, adulto, gente culta, inculta, etc., a linguagem tem que ser mais acessível para essas diferentes faixas etárias. E o teatro te possibilita fazer uma coisa, às vezes, só para adulto, fazer uma coisa mais concentrada. Se na rua eu fizer uma cena em que veneno, sabe? Se eu fizer uma cena dessa na rua, ninguém vê, porque é muito pequeno. Isso só é possível num palco que tem um foco de luz aqui em mim, é pequeno, enfim. E essa possibilidade para nós atores era muito importante a gente também visitar, aprender, ter essas possibilidades. Então o grupo começa a fazer palco e rua, às vezes uma montagem de rua, uma montagem de palco, uma montagem de rua, uma montagem de palco. E isso trilhou muito o nosso caminho. E nesse período, os anos 80 e 90, foi exatamente o período onde a gente começava a pensar em políticas públicas para, para a arte, e no caso para o teatro. Assim, os anos 80, gente, a gente tinha dois tipos de patrocínio. Era o patrocínio, né, o famoso, a gente ainda era jovem, ninguém era casado, a maioria ou morava na casa do pai ou tinha esse apoio, e a gente vivia de vender espetáculos, basicamente. A gente vendia espetáculo para sobreviver, não tinha patrocínio, de fato, nos anos 80. Às vezes a gente fazia um programinha, a gente chamava de boneca do programa, era uma réplica unitária assim, do programa, chegava para os patrocinadores e falava, então, aqui, você fica com a página 2 do programa, dá um patrocínio, a contracapa é sua, sabe assim, era o que a gente tinha para basicamente oferecer e vivia de vender espetáculo. E também numa produção amadora. Né? Assim, a gente era jovem, qualquer PF resolvia a sua vida. Né? Assim, nos anos 90, veio o advento das leis de incentivo. Então, a gente começa a trabalhar, a pensar a vida a partir de leis de incentivo. Então, a gente foi aprender a conviver com esse mecanismo de leis de incentivo. Mas é bom dizer que a proposta, aí voltando um pouquinho aqui com o João Marco, falando aqui um pouquinho antes, tem um diretor que morreu até o ano passado, muito querido, chama Aderbal Freire Filho, do Rio. O Aderbal fala que o teatro precisa de propostas de continuidade. Esses espetáculos que ele chamava de morte anunciada, espetáculos de elenco de morte anunciada. O que era? Vamos fazer um espetáculo, juntamos nós três aqui, a gente monta o espetáculo, acabou o espetáculo, cada um vai para o seu lado e acabou. Então, a possibilidade de acumular experiência, de acumular parceiros, de acumular material, enfim, essa perspectiva de continuidade e acumulação, seja lá do que for, seja de conhecimento, experiência, de dinheiro, de material, de espaço, etc., de parceiro, não existe no caso dessas montagens de espetáculos de morte anunciada. Então, a perspectiva do Galpão desde o início era continuidade. Essa é uma palavra que a Mimos sabe muito bem, os grupos sabem muito bem a importância de se pensar a vida a partir da perspectiva de continuidade. Né? Assim, e as leis de incentivo, nessa época, traz um pouco entre aspas, essa possibilidade de você pensar de médio e longo prazo. Né? Assim, não é pensar esse espetáculo, acabou.
que isso agrega na história e na sobrevivência desses coletivos, principalmente. Então, por isso é que eu brinquei com a Marca, essa questão da gente se agrupar, de estar junto, de ser parceiros. Existem diversas formas de se agrupar, é fundamental para a gente sobreviver, principalmente na área de artes cênicas. É assim, que é uma arte coletiva. Não é? A arte cênica é diferente de todas as outras artes, é uma arte coletiva e ela é presencial, ela é autofágica. Assim, por mais que você me filme aqui fazendo um espetáculo, a sua filmagem nunca vai ser o teatro. Vai ser um registro do teatro, mas o teatro mesmo aconteceu, acabou. O que ficou na sua memória, ficou. O que não ficou, não ficou. Então, a gente tem essa dor e a delícia de ser o momento, de ser aquele momento. E as leis de incentivo vieram, e nessa época, e aí a gente entra outras, né, coincidência com a Mimos, a gente convive com um grupo de Porto Alegre, que chama Nós Aqui Travessa, que tinha uma sede, tem até hoje, chama Terreira da Tribo, onde eles... O galpão tinha 6, 7 anos de idade, a gente ensaiava nas universidades, nas creches, fundo de bar, os cenários ficavam guardados nas nossas casas, eram 2 Brasílias que transportavam a gente, uma minha e uma do Eduardo, que transportava elenco e cenário. Era uma precariedade muito grande e a gente descobre a importância de ter uma sede. Quando os grupos jovens hoje vêm perguntar, Chico, como que você acha, o que é importante para... Olha, uma coisa muito importante para a consolidação de uma proposta de continuidade, de grupos, de coletivos, é ter uma sede própria. Vou entrar nisso em seguida. E a gente conviveu com esse grupo de Porto Alegre durante um mês lá em Porto Alegre, e depois a gente foi para a Europa e ficou 2 meses viajando a Itália, ficando só em sedes de grupos italianos. De Milão a Lecce, lá na porta da Itália. Hospedado, fazendo oficina, apresentando, todos os grupos tinham sede. A gente enlouqueceu com essa possibilidade de ter uma sede própria. E aí a gente ganhava, na época o dólar valia muito, a gente ganhou em dólar, chegou aqui no Brasil, botou na mesa, dividiu os dólares, cada um pôs seus dólares no bolsinho, assim, ó. 2 meses de trabalho na Itália, enfiado assim, direto. Aí quando a gente pôs os dólares no bolso, a Vandinha do galpão falou assim, gente, eu vi um galpão sendo vendido ali na Sagrada Família, custa 13 mil dólares. Aí ele falou, caramba, quanto a gente ganhou? A gente ganhou 10 mil dólares. Eu falei, não, a gente pede mais 3 e pega esse dinheiro de volta e compra o galpão. A gente chorando, tirou os dólares cada um do seu bolso, pôs na mesa, pedimos 3 mil dólares emprestados na época e compramos a nossa sede, que até hoje tem ali que não é o Senhor, é um quarteirão para cima do Senhor, onde o galpão ensaia, produz, guarda material, tudo isso. E a gente compra essa sede, muito pela influência desse grupo do Rio Grande do Sul e dos italianos. Agora a gente tem a casa própria. Assim, aí a gente podia chegar para você e falar assim, passa na nossa casa, o café lá sai às 4 da tarde, vai ver um ensaio lá. A gente viajava, a gente fala a importância da gente ter para onde voltar, de um coletivo saber que tem um lugar para onde você pode voltar para guardar material. A gente fazia produção, gente, era uns programinhas, punha o telefone da minha casa, não era todo mundo que tinha telefone. Vocês lembram? Estamos aqui muito jovens, mas na época a gente punha no imposto de renda. Tenho 2 telefones. Você lembra que a gente declarava telefone no imposto de renda? Então tinha uns 3 telefones no grupo que a gente punha no cartãozinho que a gente dava. Então, era 2 mil dólares aí. A gente punha lá os telefones, então as compras de espetáculo, as coisas todas, ligavam para a minha casa, ou para a casa do Eduardo, ou para a casa da Teuda. A gente agora tinha um telefone do grupo, que ficava na sede, que tinha que ter uma pessoa de nós lá, no horário comercial, para atender esse telefone. Senão a gente perdia venda, perdia contato, a gente precisava fazer faxina. Isso deu uma concretude nessa coisa que a gente falou do teatro autofágico para o coletivo. Já não era, o espetáculo existia. Ele não é palpável, o espetáculo. Mas agora o grupo tinha uma sede, tinha uma porta, tinha uma chave, tinha um telefone. Isso
mudou a consciência nossa de pertencimento a esse coletivo. E além do que, fundamentalmente, pergunta se o Jomar se ele conseguiria montar o espetáculo que ele monta se ele não tivesse um espaço de ensaio. A gente ter um espaço para ensaiar, para montar cenário, para experimentar luz, para fazer aula, para trazer a Mimos para dar aula para a gente de dança, ou vice-versa. Isso artisticamente muda a vida do Galpão e do ponto de vista estrutural, de produção, muda fundamentalmente a vida nossa. Isso eu estou falando do ponto de vista interno, né? Assim, isso foi um passo fundamental. Pelo lado externo, bicho, você tem uma casa, as pessoas te reconhecerem, a da Galpão é lá na Zona Leste, sabe, é lá no Horto, a padaria que começa a vender mais por sua causa, o vizinho que começa a impedir espaço para fazer festa de aniversário do filho, onde você dá aula, pode dar oficina, onde você pode ensinar, você pode criar relação com as outras pessoas, sabe, onde você pode, um grupo chega, Chico, estou precisando de um espaço para ensaiar, ensaia lá. Você cria uma outra dinâmica com o território, com a cidade, com a sociedade. A partir do momento que você tem um espaço físico e amplia, de uma certa forma, a sua relação com a cidade. E você se torna um pouco mais útil. Tudo que a gente quer é ser útil para a sociedade. Tem um caso ótimo, gente, que a Aimorés, é uma cidade do sul de Minas, não sei se vocês conhecem. Há muitos anos atrás, um cara foi lá no Rio, viu o tablado da Maria Clara Machado e copiou o teatrinho e fez um teatrinho lá em Aimorés, parecido com o tablado. Começou a fazer teatro da cidade, com as pessoas da cidade. Durante anos ele fez teatro lá nessa Aimorés. Aí um belo dia, a coisa não deu certo, eles encheram o saco, vamos fechar. Fecharam. Imediatamente a cidade fez um abaixo-assinado para eles voltarem a fazer teatro. Isso é tudo que eu queria, Jomar. Se um dia eu falar assim, estou desistindo, a cidade fala, não, um abaixo-assinado, não para, Jomar, não para. Chico. Sabe por quê? A gente se sentir útil. Reconhecimento e necessidade, né? Assim, desmontar, sabe o que? A Antígona, para discutir um período eleitoral da cidade na época. Assim. Olha que historinha bacana essa. E à medida que você se coloca ali naquele território, você começa a fazer parte mais visceralmente daquele universo. E aí você chega num outro ponto que é menos subjetivo, que é da economia criativa. Você passa a fazer parte, sabe, de um funcionamento que não é só, vamos chamar, o simbólico, que é do teatro, que é da arte. Você também começa a fazer parte de uma vida econômica, funcional, prática daquele território. E aí as coisas começam enfim, a ganhar outro rumo, né? Então, essa é uma coisa importante. E quando a gente já estava lá com os seus 15 anos, a gente não tem uma formação acadêmica, Galpão. O único que tem formação acadêmica lá é o Toninho, que fez TU. O resto a gente aprendeu fazendo. A gente era rato de oficina. Os italianos iam dar oficina no Rio, lá ia a gente para o Rio fazer oficina com italiano. Vinha não sei quem, fulano quer vir para Belo Horizonte dar oficina. A gente aprendeu fazendo oficinas e fazendo espetáculo com os diretores. E mais por ter essa coisa um pouco autodidata, a gente passou a dar oficina. A gente só viajava dando oficinas para os interiores desse Brasil, porque a gente sabia um pouquinho mais do que as pessoas do interior. Isso também entrou no nosso DNA, essa necessidade e essa missão de socializar os nossos conhecimentos. E a gente passou, então, a ter essa abertura para o outro, essa necessidade de compartilhar os nossos conhecimentos. E não foi só na área artística, na área de produção e gestão também até hoje. E vamos chamar essa verve, né, do Galpão, me leva basicamente, nos leva em 1998, a ocupar um cinema que chama Galpão Cine Horto, lá do lado da nossa sede. É um quarteirão, era um cinema fechado,
de 950 lugares, que estava abandonado, e a gente assume isso e, na época, dentro da nossa irresponsabilidade, inconsequência e inconsciência, a gente falou, a gente quer que seja um espaço de formação. E começa com um projetinho, e hoje a gente tem mais de 17 projetos, eu vou mostrar para vocês um videozinho. E nesse espaço, então, o Galpão se liberou um pouco mais para viajar, montar espetáculo e apresentar, embora ainda até hoje leve essas oficinas, os debates junto com as viagens. Mas o Cine Horto se ocupou de aprofundar nessa relação, principalmente de formação e de relação com a educação. Hoje eu posso afirmar para vocês com toda segurança que nós artistas, se a gente não estreitar a relação entre educação, arte e cultura, nós artistas vamos estar sempre dependendo do Estado, sempre dependendo do poder público. Isso não quer dizer que a gente algum dia vai se liberar do poder público, não. Em lugar nenhum no mundo o teatro prescinde do poder público, a não ser os musicais de Nova York, de Londres, que tem um mercado próprio ali que funciona como mercado, sabe assim, mas o teatro mesmo, no mundo inteiro, não pode prescindir da presença do poder público. O teatro precisa ser financiado, apoiado pelo poder público. Eu acredito que assim como a educação e a saúde. O que eu estava falando mesmo? Não. Não, aí eu estava falando da educação. O Cine Horto veio nesse sentido, sabe, da gente estreitar. E a partir dessa possibilidade, eu acabei sendo um pouco responsável pela idealização e pela execução do Cine Horto, que hoje está com 25 anos, 26 anos, e dali os projetos foram se ampliando e a gente foi cada vez mais tendo relação com diversos setores da sociedade. Hoje a gente tem trabalho com idosos, sabe, a gente chama Jogos de Afetos. A gente trabalha em 5, 6 casas de repouso pela cidade, onde a gente trabalha com essas pessoas idosas. A gente fez um trabalho com morador de rua. A gente tem cursos para criança, adolescente, adulto. A única coisa paga lá são esses cursos para adolescentes, que inclusive é uma fonte, viu, Gilmar, importante de recurso para a gente. A gente quer ampliar, tem uma demanda, não tem espaço físico, Gilmar, para ampliar as aulas. Assim, a gente aluga, inclusive, uma sala lá perto, enfim. Mas tem apoio, festival de cenas curtas, agora vai entrar esse mês agora, mostra de monólogos, tem o Centro de Pesquisa e Memória do Teatro, CPMT, que tem biblioteca, tem videoteca, a gente já fez filmes sobre a história do teatro em Belo Horizonte, está fazendo um documentário agora, tem publicações na área de gestão, eu tenho 2 livros que eu escrevi lá pelo CPMT, um sobre espaços culturais e outro sobre a gestão do Galpão. Enfim, a gente tem diversos projetos lá. Assim, no interior, eu estou chegando hoje, gente, sempre Gilmar, caí na bobagem de ir anteontem de ônibus e voltar essa madrugada de ônibus de Uberlândia. Eu estou acabado. A gente sempre acha que ainda está jovem, sabe? Assim, eu dormi anteontem para ontem e ontem para hoje dentro de um ônibus de Uberlândia, que a gente estava lá com Conexão Galpão, que é um projeto que trabalha com escola pública, com crianças, etc. Fui lá dar uma oficina e fazer uma palestra ontem. Então, enfim, a gente vai para o interior também. Então, são muitos. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, mas essa é um pouco... E o Galpão continua viajando, fazendo suas viagens, suas turnês, montando espetáculo. Vou dar um spoiler para vocês, assim. O Galpão agora está começando, essa semana que vem, a montar... os neurônios. Saramago, aquele do filme Ensaio sobre a Cegueira. Está começando a montar o Ensaio sobre a Cegueira do Saramago com o diretor do Rio, começa semana que vem para estrear o ano que vem. Esse é um spoiler para vocês, tá? Não conta para ninguém, não. E continua com a vida dela e o Cine Horto tentando resolver um problema fundamental, que o Cine Horto não é nosso.
é de uma família. Aliás, também detalhe, Belo Horizonte tinha, você já ouviu falar do Luciano, né, que era o dono dos cinemas. Né? O Luciano era dono de todo o cinema. Ele tinha um concorrente, chamava Seu João Abraão, um sujeito de 1,5 m de altura, que adorava cinema, que tinha um caminhão de transportar areia. Um dia começou a tirar o caminhão da garagem no fim de semana, arrumou um projetor de 16 mm e projetava para os meninos do bairro cinema na garagem. Ele construiu 3 cinemas em Belo Horizonte: o Cine Horto, Azteca e eu acho que o México. Ele era o concorrente do Luciano. Só que um concorrente assim, era formiguinha pé do elefante. Mas ele adorava. Aí quando a gente entrou lá em 98, a gente fez a memória disso, a família que ainda existe. Assim, nossa, o Ébrio, o Luciano não quis o Ébrio. Meu pai falou, esse filme vai fazer sucesso. Pegou o Ébrio, olha os borderos. Gente, você imagina na época, o cinema é de 1952. Esse borderô, eu não sei de que época que era, se era anos 60, 70. 950 pagantes, sabe? Durante o fim de semana inteiro para ver o Ébrio. Eles falavam, Luciano não quis, ficou com inveja da gente. Então tem um folclore nessa história. E até hoje esse cinema é da família. A gente está tentando negociar com eles para ver se a gente compra, ou fica, ou faz. Dinheiro a gente não tem para comprar, mas a gente está tentando arrumar jeitos de permuta com o Estado aí para a gente ficar com aquele espaço e poder fazer uma reforma, melhorar aquele espaço. Enfim, eu vou passar um videozinho para vocês, que aí a gente vê o vídeo, depois a gente abre para conversar fiado. Eu fiz um panorama mais geral assim. Deixa eu ver, eu tenho outra antes que o João Marcos. Ô João Marcos, você consegue aí? Quando eu formei em administração, economia, que eu já fazia teatro amador, eu fui para Londres, fui morar em Londres. Meu pai morava lá no sul de Minas, fiquei 1 ano em Londres. Aí, quando eu voltei de Londres, falei, pai, a minha mudança vai chegar aí, você foi pelo correio, você pega ela aí. Aí o correio avisou que minha mudança tinha chegado lá, ele arrumou uma caminhonete emprestada, foi pegar a minha mudança. Chegou lá, era uma caixa de papelão desse tamanho assim, ó. Aí ele falou que, gente, a mudança dele é uma caixa de papelão. Tinha 2 livros de palhaço, meia dúzia de nariz, aquelas buzinas de palhaço. Ele falou, que isso, Chico? Chegou aqui, eu abri, só tem nariz de palhaço, buzina, não sei o quê. O que você fez em Londres? Eu falei, fiz 3 cursos de palhaço, um de mim, um de comédia lá. Eu achei que você ia voltar com um pós-doutorado em finanças, em comércio internacional, você me vem com 3 diplomas de palhaço de Londres, pelo amor de Deus. Foi, Tem que digitar a senha lá. Ó. Vou lá, peraí. Gente, isso está gravando, né? Ô, gente, isso é um vídeo relatório que a gente faz todo ano para patrocinadores, para parceiros, para a gente mesmo. Só para vocês terem noção, são 6 minutos, é rapidinho, para vocês terem noção do que acontece hoje no Cine Horto, tá bom? Chegamos em 2024, inspirados pelas lembranças das comemorações de 25 anos de existência, de sonhos, de resistência e coragem. Ao celebrar 1/4 de século dedicado à arte, na rua Pitangui 3613 como local de encontro, pesquisa, formação e fomento ao teatro, concluímos que os grandes beneficiados desta luta são as cidadãs e cidadãos de Belo Horizonte, assim como todos os profissionais das artes cênicas desse país. Somos hoje o único cinema de rua particular ainda aberto na cidade de Belo Horizonte. Dezenas de projetos destacam na nossa trajetória, como o Oficinão, o Sabadão, o Festival Cenas Curtas, o Conexão Galpão,
CPMT, o Galpão Convida, o Cena Espetáculo e os núcleos de pesquisa, entre outros. Somente no Festival Cenas Curtas realizamos 24 edições, e nos cursos livres, pilar dos nossos projetos de formação, mais de 7.000 estudantes se beneficiaram ao longo desses 25 anos. Também nos tornamos um importante impulso na economia criativa e geradora de renda e emprego na região leste de BH, além de proporcionar ações cidadãs e de entretenimento. Em 2023, o Galpão Cineorto executou diversos projetos e envolveu milhares de pessoas na nossa casa. O Teatro Wanda Fernandes recebeu uma família de espectadores durante as nossas várias apresentações, com diferentes linguagens durante todo o ano. Os cursos livres envolveram 453 estudantes durante um ano de ensino de teatro. Os núcleos de pesquisa, voltados a estudantes profissionais das diversas áreas de criação cênica, reuniram 183 pesquisadores nos núcleos de cenário, figurino, dramaturgia, teatro para educadores, audiovisual e performatividade negra. Inovamos com a criação dos Núcleos Juventudes, que se conectou com pessoas da periferia da Zona Leste de BH através dos núcleos DJ e Sonorização, Videoclipe e Mulher Preta em Cena. O Festival Cenas Curtas, um dos projetos mais antigos e importantes da casa, fez jus ao slogan Gostoso Demais, na sua 24ª edição. Recebemos mais de 200 inscrições das 5 regiões do Brasil e 16 cenas de palco foram selecionadas. Os rolês, as parcerias com grupos, espaços culturais e bares vizinhos animaram as noites do evento, fortalecendo a criação do Corredor Leste de Arte e Cultura. Mais de 1.000 pessoas em 6 dias. A Cena Espetáculo, vencedora da temporada de mais votadas, Corpo Preto Surdo, vai estrear como espetáculo em 2024 no Teatro Wanda Fernandes. O charme do ano de 2024 foi a volta do Oficinal, projeto mais antigo da nossa história. O espetáculo Bagunça, com direção de Marina Viana, arrastou milhares de pessoas e artistas nas ruas do bairro Horto, numa bonita troca com público e vizinhança. 22 atores e atrizes participaram desse projeto e mais de uma dezena de profissionais do teatro. O Conexão Galpão, projeto destinado às escolas públicas, teve a participação de 4.334 crianças e adolescentes, realizando dezenas de espetáculos infantis e cursos de formação de teatro para professores na Grande BH e interior de Minas. O Sabadão realizou 4 encontros, envolvendo mais de 200 pessoas, promovendo aulões, palestras e discussões sobre temas ligados às artes cênicas, com destaque para a presença do diretor Amir Haddad. Com os Jogos de Afeto, conseguimos nos aproximar também de centenas de pessoas idosas e, em parceria com o Sistema Único de Assistência Social de Belo Horizonte, o SUAS BH e o Caritas, promovemos oficinas de teatro, dança e música para diversas pessoas no abrigo Maria Maria e no Centro Pop Leste, unidade de acolhimento à população de rua. No Galpão Convida, recebemos o Centro de Construção e Demolição do Espetáculo, numa homenagem ao artista Aderbal Freire Filho. A mostra de monólogos, em sua 5ª edição, contou com 8 cenas. O CPMT, Centro de Pesquisa e Memória do Teatro, do Galpão Cineorto, é especialista na preservação, difusão e memória no campo das artes cênicas, com mais de 6.000 itens catalogados. O CEDOC manteve as suas atividades de catalogação de peças gráficas de todos os projetos do Galpão Cineorto e também do Grupo Galpão. O Galpão Cineorto continua apostando na educação, na arte e na cultura como poder transformador da sociedade. E com responsabilidade social, buscamos dar nossa contribuição para diminuir e reparar as desigualdades deste país.
No Instagram, já somos 21 mil pessoas. Em mais de um quarto de século de sonhos, resistência e coragem, foram mais de 40 projetos realizados de forma continuada, com o objetivo de fomentar, formar, democratizar, descentralizar o acesso, pesquisar linguagens e preservar a memória do teatro. Seguimos juntos com todas as estrelas que fazem essa constelação. E vocês, patrocinadores, parceiros de muitos anos e incentivadores do nosso trabalho, são estrelas fundamentais nas conquistas dessas vitórias. Muito obrigado. Aí a gente abre para uns 15 minutos de conversa aí, se quem quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa. Esse é um pouco o que a gente faz anualmente lá no Cineorto. A gente sempre faz esse videozinho. Ó, já achei que eu estava no meu computador aqui, já ia aqui. Só para vocês terem uma noção. A palavra está franqueada. Nenhuma pergunta? O Galpão começa em 82, 1982. A nossa data de... Esse é o Galpão em 87. Começa em 82 e quantos anos nós temos mesmo? 42, né? Quase 43, né? É isso, gente. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Assim, fica aí o convite também para vocês conhecerem lá o Cineorto. Tem aulas para crianças, adolescentes e adultos. Tem turmas da nossa idade lá, assim, ou da maioria bacana que funciona lá de teatro. A gente fala que a gente não quer formar ator, a gente quer formar ser humano. Até porque é uma aula por semana, 3 horas de aula por semana só. Isso não é o suficiente para a gente dizer que a gente forma um ator. A gente quer que as pessoas tenham a experiência do teatro e, através da experiência do teatro, ela desenvolva um pouco o seu olhar para o outro, a empatia, o jogo, o encontro, a troca. Na verdade, a gente quer formar um ser humano. E a partir do Cineorto, se ela realmente fala, eu quero fazer teatro, aí ela vai para uma escola, a gente encaminha para uma escola de formação técnica ou superior. Mas os cursos são uma delícia, né? Uma vez por semana só. Tem os núcleos de pesquisa, que é gratuito, cenário, figurino, dramaturgia, teatro para educadores, enfim, tem iluminação, são núcleos também diletantes, uma vez por semana. É muito legal, de graça até onde errado, né? Diga, querido. A Mimos? No começo da sua fala eu estava tentando lembrar e não consegui. Eu também não, eu acho que talvez eu tenha conhecido a Mimos pelos espetáculos, talvez, de ter visto assim. E agora, o estreitamento com a Mimos, meu pessoalmente, eu dirigi um trem chamado Desejo, que é um espetáculo do Galpão, e que nessa época a peça falava de uma trupe de Belo Horizonte da década de 20 que queria fazer um musical igual ao Rio de Janeiro, igual a Praça Tiradentes. Então a dança de salão, a dança estava presente, tinha cenas com dança. E a gente começou a fazer aula com a Mimos, com o João Mário, e o João Mário coreografou acho que 2 ou 3 cenas desse espetáculo. Foi quando eu estive mais próximo, assim, né? Assim, a gente quase foi para a cama, não foi, João Mário? De quando que é esse espetáculo? Esse espetáculo é de 2000. 2000, por aí. Aí a gente teve um contato mais próximo, assim, mas eu já conhecia antes. Ah, sim. De produção. O Rômulo Avelar, ele trabalhava com vocês desde quando? O Rômulo
Romulo trabalha... Quando eu fundou o Cineota, ele já estava com a gente desde 1996, 1996, 97. O Romulo, para quem não conhece, é uma das pessoas mais respeitadas atualmente no Brasil em gestão cultural, gestão e produção cultural. Tem um livro que é a Bíblia aí da produção cultural, da gestão, que é o Avesso da Cena. E ele, quando a gente fundou a Associação Cultural Mimos, com o objetivo de separar, né, juridicamente escola e companhia e conseguir os primeiros patrocínios, foi através do Galpão que a gente teve contato com ele e ele foi o nosso consultor na época para fundar a Associação Cultural. Então, na verdade, é o Fábio. O Fábio é que é o nosso centro de memória. CPMT. O Fábio lembrou bem, na verdade, antes ainda da década de 90 a gente já tinha contato. E eu tive o prazer de com o Romulo, esse livro dele, Avesso da Cena, é uma bíblia de sua produção, uma referência. E eu depois escrevi com ele um livro chamado Do Grupo Galpão ao Galpão Cineorto, uma experiência de gestão cultural, que só serve para segurar a porta também, é desse tamanho. Eu escrevi com o Romulo, foi muito legal. E recentemente eu escrevi um livro no meio da pandemia, financiado pelo Aldir Blanc, que chama Reflexões. O nome é bonito pra caralho, o livro nem tanto, mas assim, Reflexões sobre Gestão e Sustentabilidade de Pequenos e Médios Espaços Culturais. Só um parente, Omar? Quanto tempo eu tenho, Omar? Mais 5 minutos? Fica à vontade, fica à vontade. O grande avanço que a gente teve, gente, na pandemia, aquele desastre da pandemia, foi a Lei Aldir Blanc, que surge no meio da pandemia para auxiliar a área de arte e cultura. A Lei de Aldir Blanc, a primeira conquista dela, que não, até então as leis de incentivo não dão conta, é um problema das leis de incentivo, é que a Lei Aldir Blanc faz com que o dinheiro chegue aqui na ponta. É um mecanismo onde o governo federal repassa para o Estado passa para os municípios repassam para os agentes culturais, artistas, etc. Esse é um mecanismo que foi uma conquista na área de política pública para a cultura. A Lei Aldir Blanc, ela foi aprovada, teve agora a Paulo Gustavo, que acabou. A Aldir Blanc vai até 2028 ou 29, se não me engano, mas que faz o dinheiro chegar lá no cara da Folia de Reis, lá no artesão. Claro que tem muitas dificuldades burocráticas, mas foi um mecanismo legal. E o outro avanço é que a Lei Aldir Blanc ampliou o conceito de espaços culturais. Antigamente, ficava muito restrita a ideia de coisas físicas, espaços culturais como teatro, galerias, etc. E a Aldir Blanc hoje considera espaços culturais desde, por exemplo, um grupo de Folia de Reis, que ensaia na garagem da casa. Em Araçuaí tem uma árvore, lá em Araçuaí, onde se dá muita aula debaixo dessa árvore, que é uma árvore frondosa, tem muita sombra e o chão. A árvore pode ser considerada um espaço cultural, em torno da árvore. Então, amplia demais o olhar do que é espaços culturais. É assim, um grupo de capoeira pode ser considerado espaço cultural. Então, esse foi um avanço da pandemia que eu espero que não retroceda, né? Assim, mas é isso, assim, e essa relação nossa, espero, Gilmar, continue. Eu vou voltar, estou querendo ficar meio vagabundo, eu vou dedicar meu futuro como bailarino aqui na coisa. Tem uma curiosidade para contar. Na verdade, ele está falando aí, eu estou lembrando, a curiosidade é outra. Mas quando, no meio da pandemia que eu fiz, enfim, tinha uma pessoa que falou que eu achei muito engraçado, na época da pandemia, ela tinha medo de abrir a geladeira e achar uma live lá dentro, que as lives estavam por todo lado. E aí, dentre as várias lives que eu fiz, inclusive foi com a Babaia, aí ela brincou, falou que ela estava cansada de cantar, ela queria só começar a dançar. Eu falei, eu estou cansado de dançar, eu quero só começar a cantar. Então a gente pode trocar tudo, você pode começar a dançar, eu começo a atuar e tudo mais. Mas a curiosidade é a Maristela que está ali, que é uma grande amiga nossa, uma pessoa super querida da Mingos. Aliás, é uma coisa que eu sou grato, todos os dias eu agradeço pelo tanto de pessoas queridas que a gente tem aqui, né, à nossa volta, muitos de vocês que estão aí, Chico é uma, Maristela é outra. Mas um dos espetáculos que vocês fizeram, que é o Pequenos Milagres. Pequenos Milagres.
que eles, é uma ideia fantástica, me corrija se eu estiver enganado, mas vocês escolheram histórias do público em geral, né? E selecionaram algumas histórias e o espetáculo é montado a partir dessas histórias, né? E aí o Júlio, que é um dos integrantes lá, me chamou para coreografar uma dessas histórias que tinha dança. E depois eu descobri que quem tinha mandado essa história era a Maristela. Então esse espetáculo Pequenos Milagres, ele tem uma das histórias foi a Maristela que mandou, e por uma grande coincidência, né, que eu sou grato também, eu fui o coreógrafo que coreografei a dança da história dela. Esse espetáculo, gente, tem até um livro lá, assim, a gente fez uma campanha no Brasil inteiro, online, agora é possível isso, que as pessoas enviassem histórias reais, fantásticas, e que te mudaram a vida de cada pessoa. A gente recebeu mais de 600 histórias do Brasil inteiro, histórias incríveis. A gente selecionou 50 e publicou um livro com essas 50 histórias. Dessas 50 histórias, a gente selecionou 4 e montou um espetáculo chamado Pequenos Milagres, com 4 dessas histórias fantásticas que tinham mudado a vida daquelas pessoas, histórias reais. Uma da história é do vestido da Maristela, que ela conta a história. Vou resumir, tá, Maristela? Assim, quando ela era pequena, ela vislumbrou um vestido na Semana Santa. Lembro, eu era o personagem dessa história, eu era o pai. Ela vai realizar esse sonho dela depois, adulta, na idade adulta, em vestir um vestido igual ela viu na infância, na Semana Santa, um vestido de renda branco. É uma história linda, e por incrível que... Bom, deixa para lá. Mas um dia a gente estava apresentando em São Paulo, detalhes também, historinhas, tipo, a minha filha tem 2 filhas, hoje uma está com 27 e outra está com 20. Nessa época, de 20 tinha 4 anos de idade e a outra estava com 11, 12 anos, a Alice. E a gente estava estreando em São Paulo, Teatro Anchieta, teatro legal. E o palco era assim, o camarim ficava ali no canto, lá atrás das coxias, ficava o camarim lá e o palco era aqui e a plateia lá assim. E nessa aí tem a história do vestido, branquinho, né? A personagem dança com esse vestido, etc. A minha filha Helena, mais nova, de 4, 5 anos, dormiu no camarim. E a Alice, que era mais velha, que tinha 8, 9 anos, ficou no camarim, na porta do camarim, vendo o espetáculo pela coxia. Durante o espetáculo, a Helena dormindo lá. E a gente encena, formador de opinião, jornalista, tudo na estreia lá em São Paulo. A gente está em cena, assim, a Helena, que estava com um vestidinho branco, por acaso, nesse dia, que estava dormindo no camarim, acorda no meio do espetáculo, sem saber onde é que estava. Filho de artista. Ela sai andando, a Alice estava de costas. Quando a Alice viu, a Helena já estava entrando em cena. E aí a Lídia estava de vestido branco, aqui dentro de uma caixa, assim, passando assim. A Helena entra em cena. Sem saber onde é que estava, não sei o quê. Eu estava na coxinha, alguém falou, a Helena está em cena. Eu falei, o quê? A Helena está em cena. Ela vai passando, o diretor que estava na plateia, obviamente percebeu, a Helena foi passando, a Helena não sabia onde é que estava, dormindo, a Alice enlouquecida, sem saber se entrava em cena ou não. Ela estava atravessando, o diretor chega na boca dizendo, Helena, vem cá. A Helena reconheceu ele, saiu, passou. Ninguém soube até hoje da plateia se aquilo fazia parte da cena ou não. Mas a conclusão disso tudo é que tinha uma jornalista do Estadão, do Estado de São Paulo, que estava assistindo a cena. Na semana seguinte, era Dia dos Pais. A capa do Estado de São Paulo, do Dia dos Pais, é assim, pais que levam filhos para o trabalho. Fui eu, um coveiro, um goleiro de futebol e um jardineiro. Eram os 4 entrevistados da matéria do Dia dos Pais. Foi eu que a jornalista viu ela entrando e falou assim, professor, só detalhes. Ei, Jomar. Ô, gente, acho que é isso. Eu queria, assim, só para a gente finalizar, eu vou sair daqui, não vou poder ficar com vocês, que tem um espetáculo que eu dirigi, que está sendo apresentado agora às 8 horas lá no Armatux. Eu tenho que ir lá.
chama Um Pouco de Ar, por Favor. Esse espetáculo vai ser apresentado em novembro agora, uma vez só, lá no Cine Horto, que é da companhia Perrot no Lar, que também tem um espaço próprio aqui em Belo Horizonte. Queria deixar o convite para vocês, se vocês puderem, fique de olho aí, não sei quando exatamente de novembro, vai apresentar lá. E dizer que, se der, eu volto aqui para o baile mais tarde, para ver as apresentações. Se não der, você está desculpado, você dormiu 2 noites no ônibus. Eu estou com a minha coluna arrebentada. Delícia, a hora do refresco e hora de se refazer. Estou refeito da viagem. Obrigado, viu, querido? Obrigado a vocês. Eu agradeço muitíssimo.